Se Deus te afastou de todos, talvez Ele esteja tentando se aproximar de você. Mas quase ninguém entende isso. Você já se sentiu completamente só, mesmo cercado de pessoas? Já viveu aquela angústia de saber que ninguém ao seu redor compreende o que se passa em seu coração? Hoje você vai descobrir como transformar essa solitude em comunhão profunda com Deus. Há momentos na vida em que a solidão não vem apenas da ausência de pessoas ao seu redor, mas da sensação profunda de que ninguém compreende o que se passa em seu coração. Você está cercado, mas incompreendido. Você fala, mas não é ouvido verdadeiramente. E nessa solitude da alma, surge uma pergunta que ecoa no silêncio. Será possível andar com Deus quando me sinto tão só? Meus amados, permitam-me compartilhar uma verdade que atravessa os séculos e que o grande pregador Charles Spurgeon conhecia bem em sua própria jornada. Spurgeon, aquele a quem chamamos de príncipe da pregação, enfrentou períodos de profunda melancolia e incompreensão, mesmo cercado por multidões que o admiravam. E foi justamente nessas horas solitárias que ele descobriu algo precioso. A solitude pode ser o solo mais fértil para o crescimento espiritual. Quando falamos de andar com Deus na solitude, não estamos falando de um isolamento amargo ou de um distanciamento forçado das pessoas. Estamos falando daquele lugar íntimo onde sua alma se encontra a sós com o Criador, onde as vozes do mundo se calam e resta apenas você diante da eternidade. É nesse lugar que muitos de nós nos sentimos mais vulneráveis, mais expostos, mais incompreendidos. A Escritura nos mostra que os maiores servos de Deus conheceram essa solitude. Moisés passou 40 anos no deserto antes de Deus lhe aparecer na sarça ardente. Davi, ainda jovem, cuidava das ovelhas de seu pai nas colinas solitárias de Belém, incompreendido por seus próprios irmãos. O profeta Elias, após a grande vitória no Monte Carmelo, fugiu para o deserto sentindo-se completamente só, clamando que era o único que restara fiel a Deus. E o que dizer de Jesus? O Filho de Deus, em sua humanidade, buscava constantemente lugares solitários para orar. Lucas 5,16 nos diz: Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Mesmo sendo perfeito, mesmo sendo Deus encarnado, Jesus compreendia o valor da solitude. Ele sabia que havia coisas que só podiam ser vividas e compreendidas longe do burburinho das multidões. Spurgeon dizia que a solidão é a sala de audiência do Rei dos Reis, onde ele recebe seus filhos mais queridos para conversas particulares. Que imagem extraordinária! Enquanto o mundo vê apenas seu isolamento, Deus vê uma audiência privada com sua majestade. Enquanto outros pensam que você está só, você está na verdade na presença do Todo-Poderoso. Mas como isso se torna real? Como transformamos a dor da incompreensão em comunhão profunda com Deus? Primeiro, precisamos entender que a solitude não é punição, é privilégio. Quando Deus permite que passemos por períodos em que ninguém parece nos entender, Ele está nos preparando para algo maior. Está nos ensinando que nossa suficiência não está nas pessoas, por mais amadas que sejam, mas nele. Pense em José, vendido pelos próprios irmãos, acusado injustamente pela esposa de Potifar, esquecido na prisão por aqueles que prometeram se lembrar dele. Quem poderia entender sua dor? Quem compreendia os sonhos que Deus havia colocado em seu coração? Mas foi exatamente nessa solitude forçada, nessa incompreensão total, que José aprendeu a andar com Deus de uma maneira que transformaria não apenas sua vida, mas o destino de uma nação inteira. Gênesis 39, 2, nos revela o segredo. O Senhor era com José. Não diz que as pessoas entendiam José. Não diz que ele tinha amigos que compreendiam sua jornada. Diz simplesmente que o Senhor era com ele. E isso, meus queridos, isso muda tudo. Quando você aprende a andar com Deus na solitude, quando você descobre que sua presença é suficiente mesmo quando ninguém mais entende, algo extraordinário acontece em seu interior. Você deixa de buscar validação nas pessoas e passa a encontrar sua identidade em Cristo. Você para de tentar explicar sua jornada para quem não tem olhos para ver e passa a confiar que Deus está escrevendo uma história que um dia será compreendida. A solidão que você sente hoje pode ser o útero onde Deus está gestando propósitos
que sua mente ainda não pode conceber. Isaías 54:1 proclama: Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, rompe em cântico e exulta, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Você percebe? A mulher solitária, aquela que parece estar em desvantagem, é exatamente aquela que terá mais frutos. Spurgeon enfrentou críticas severas de outros pastores, foi incompreendido por colegas de ministério e lutou contra a depressão em meio ao seu grande sucesso. E ele dizia: aprendi mais de Deus em meus momentos de dor e solidão do que em todos os momentos de celebração pública. Que testemunho poderoso! Quando você se sente incompreendido, lembre-se, Jesus também foi. Quando você se sente sozinho em sua fé, lembre-se, os profetas também estiveram. Quando parece que ninguém enxerga o que Deus está fazendo em você, lembre-se, José também passou por isso. E todos eles, absolutamente todos, descobriram que Deus é mais real na solitude do que em qualquer outro lugar. Se você chegou até aqui e essas palavras tocaram seu coração, gostaria de convidá-lo a se inscrever neste canal. Aqui compartilhamos semanalmente mensagens que edificam sua fé e fortalecem sua caminhada com Deus. E para aprofundar ainda mais sua intimidade com o Senhor, preparamos um material especial, nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. Você encontrará o link no primeiro comentário fixado. É uma jornada transformadora que vai ajudá-lo a cultivar essa comunhão profunda que estamos falando aqui. A solitude que nos incompreende tem o poder de revelar quem realmente somos quando todas as máscaras caem. É fácil manter aparências quando estamos rodeados de pessoas que nos conhecem superficialmente. Mas quando ficamos a sós, quando o silêncio da noite chega e não há mais ninguém para impressionar, é ali que nossa verdadeira condição espiritual se manifesta. Você já percebeu como Deus frequentemente leva seus escolhidos para lugares solitários antes de usá-los poderosamente? Não é coincidência, é método divino. Paulo, após seu encontro com Cristo no caminho de Damasco, não foi imediatamente para o ministério público. Gálatas 1:17 nos conta que ele foi para a Arábia, onde passou tempo a sós com Deus. Ali, longe dos olhares curiosos, longe daqueles que conheciam seu passado como perseguidor da igreja, Deus moldou o maior teólogo do cristianismo. O deserto não foi punição para Paulo, foi escola. E que escola extraordinária! Imagine o apóstolo, acostumado com o burburinho de Jerusalém, com os debates acalorados nas sinagogas, agora sozinho nas areias quentes da Arábia. Ali não havia aplausos. Ali não havia quem o compreendesse. Mas ali havia Deus, e isso bastava. Quando você se sente incompreendido pelos outros, é porque Deus quer que você o compreenda melhor. Quando as pessoas não entendem seu processo, é porque Deus quer ser seu único confidente nessa fase. Há revelações que Ele só compartilha em particular. Há lições que só podem ser aprendidas na sala secreta da comunhão íntima. O Salmo 25:14 declara algo maravilhoso. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele os fará conhecer a sua aliança. Você captou a profundidade disso? Deus tem segredos, e Ele os compartilha com aqueles que cultivam intimidade com Ele. Mas segredos não são compartilhados em praça pública. Segredos são sussurrados em particular, no lugar quieto, onde só dois corações podem ouvir. Muitos de nós queremos o poder da ressurreição, mas fugimos da comunhão dos sofrimentos de Cristo. Queremos a glória do Monte da Transfiguração, mas evitamos a solidão do Getsemane. Porém, foi no Getsemane, naquele jardim solitário, onde até os discípulos mais próximos dormiram, que Jesus travou a batalha mais importante de toda a história humana. Ali, incompreendido até por aqueles que o amavam, ele se rendeu completamente à vontade do Pai. Mateus 26:38-39 registra aquele momento de profunda solitude. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ali estava o Filho de Deus, sozinho, incompreendido,
enfrentando a maior angústia, e foi ali que a salvação da humanidade foi selada. Se Jesus precisou da solitude para cumprir seu propósito, quanto mais nós. Se o próprio Deus encarnado buscou lugares solitários para orar e se fortalecer, como podemos pensar que nossa jornada será diferente? A solitude não é sinal de que algo está errado. Muitas vezes, é sinal de que algo extraordinário está para acontecer. Você já reparou que as mulheres estéreis da Bíblia, aquelas que viviam a solidão da incompreensão e do julgamento social, foram exatamente aquelas que deram à luz filhos extraordinários? Sara deu à luz Isaque. Rebeca deu à luz Jacó e Esaú. Raquel deu à luz José. Ana deu à luz Samuel. Isabel deu à luz João Batista. A esterilidade, aquela condição que as tornava incompreendidas e rejeitadas pela sociedade, foi o cenário escolhido por Deus para demonstrar seu poder. Há algo se formando em você durante essa estação de solitude. Há algo sendo gerado no secreto que, quando vier à luz, glorificará a Deus de maneira extraordinária. Mas gestação acontece no oculto, no silêncio, onde ninguém vê. É desconfortável, é solitário, mas é necessário. Jeremias conheceu bem essa solidão. Chamado desde jovem para ser profeta das nações, ele enfrentou oposição constante, zombaria, prisão e rejeição. Seus próprios familiares conspiraram contra ele. Os sacerdotes o perseguiram. O rei queimou suas profecias. E no meio de tudo isso, ele clamou em Jeremias 27:9, expressando sua angústia, mas também sua incapacidade de parar de falar a palavra de Deus. Aqui está o segredo. Quando você verdadeiramente encontra Deus na solitude, quando ele se torna mais real para você do que qualquer outra pessoa, você não consegue mais viver sem essa presença. Jeremias tentou desistir, tentou silenciar a palavra que ardia em seu peito, mas não conseguiu. Por quê? Porque aquilo que se forma em você durante a solitude com Deus não pode ser apagado pela incompreensão dos homens. O apóstolo João, exilado na ilha de Pátimos, completamente sozinho, separado da igreja que amava, incompreendido e rejeitado pelo Império Romano, teve a mais extraordinária revelação do Apocalipse. Apocalipse 1:9 diz: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ali, naquela ilha árida, longe de tudo e de todos, João viu os céus abertos, viu o Cristo glorificado, viu o fim de todas as coisas e a vitória final do Cordeiro. Tudo isso porque estava sozinho? Não. Tudo isso porque aprendeu a andar com Deus na solitude. A ausência de pessoas criou espaço para a presença manifesta do Eterno. Sua solitude atual não é acidente, não é azar, não é punição divina, é preparação. Deus está removendo tudo aquilo que você usava como muleta, tudo aquilo em que você se apoiava além dele, para que você descubra que ele é suficiente, completamente suficiente. E quando você descobrir isso, quando essa verdade descer da sua cabeça para o seu coração, quando você realmente experimentar que a presença de Deus basta, algo mudará permanentemente em você. Você não viverá mais à mercê da compreensão alheia. Não dependerá mais da aprovação das pessoas. Não se desesperará mais quando se sentir sozinho, porque saberá que nunca está verdadeiramente só. Há uma diferença profunda entre estar sozinho e cultivar a solitude sagrada. Muitos de nós experimentamos a solidão como um fardo pesado, uma angústia que nos sufoca, especialmente quando sentimos que ninguém ao nosso redor compreende nossa jornada. Mas existe outra dimensão dessa experiência, uma dimensão que transforma a dor do isolamento em comunhão profunda com o Criador. A solitude sagrada é aquele espaço onde você escolhe se desconectar do barulho externo para se conectar com a voz de Deus. É ali que você aprende a discernir entre a solidão que destrói e a solitude que constrói. A primeira vem acompanhada de amargura e desesperança. A segunda, mesmo que dolorosa, traz consigo uma paz inexplicável e um senso de propósito que sustenta a alma. Davi, o homem segundo o coração de Deus, expressou isso de forma magistral no Salmo 63, 1-3.
Ele estava no deserto de Judá, um lugar árido e sem vida, fugindo de seu próprio filho Absalão, que tentava tomar-lhe o trono. Poucas experiências são mais dolorosas do que ser traído por aqueles que amamos. Mas ali, naquela solitude forçada, Davi clamou: Ó Deus, Tu és o meu Deus, ansiosamente te busco, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Você percebe a intensidade? Davi não estava apenas recitando palavras bonitas, ele estava desesperado por Deus. E foi justamente essa desesperação, nascida da solitude e da incompreensão, que produziu alguns dos salmos mais profundos e tocantes de toda a Escritura. Aquilo que parecia ser sua maior fraqueza, tornou-se sua maior força. Quando você se sente incompreendido, há uma tentação sutil que surge. A tentação de se explicar incessantemente, de justificar suas escolhas, de provar para os outros que você está certo. Mas essa é uma batalha que você nunca vencerá, porque não é Deus quem está pedindo essas explicações. São as vozes humanas, e elas nunca estarão satisfeitas, por mais que você se explique. Jesus nos deu o exemplo perfeito disso. Diante de Pilatos, quando foi acusado falsamente, quando teve a oportunidade de se defender, de explicar quem realmente era, ele permaneceu em silêncio. Mateus 27,14 registra: E Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de sorte que o governador estava muito admirado. O Filho de Deus, incompreendido, injustiçado, caluniado, escolheu o silêncio diante dos homens, porque já havia falado tudo o que precisava falar ao Pai. Essa é uma lição que precisamos aprender urgentemente. Há momentos em que a melhor resposta à incompreensão é o silêncio confiante, não um silêncio amargo ou ressentido, mas um silêncio que descansa na certeza de que Deus vê, Deus sabe, e Deus justificará no tempo dele. Provérbios 3:5-6 nos ensina: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Quando você para de tentar fazer as pessoas entenderem e começa a confiar que Deus está no controle, uma paz sobrenatural invade seu coração. Você não precisa mais da validação externa, porque encontrou validação naquele que importa. Você não precisa mais provar seu valor, porque sabe que é precioso aos olhos do Altíssimo. Moisés viveu 40 anos como príncipe no Egito, rodeado de luxo e reconhecimento. Depois, passou 40 anos no deserto, como pastor de ovelhas, completamente esquecido e incompreendido. Aquele homem que um dia teve o mundo a seus pés, agora cuidava de animais em um lugar ermo. E foi exatamente ali, naquela solitude humilhante aos olhos humanos, que Deus o preparou para libertar uma nação inteira. Êxodo 3:1-2 narra o momento transformador. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés viu que a sarça ardia no fogo e não se consumia. Deus não apareceu para Moisés no palácio. Não o chamou quando estava cercado de admiradores. O encontro divino aconteceu no deserto, na solitude, quando Moisés estava fazendo um trabalho humilde que ninguém aplaudia. É assim que Deus trabalha. Ele nos encontra nos lugares baixos, nos momentos incompreendidos, nas estações solitárias da vida. E sabe o que é mais impressionante? Quando Moisés finalmente voltou ao Egito para cumprir seu chamado, ele não era mais o mesmo homem. 40 anos de solitude haviam queimado todo o orgulho, toda a autoconfiança, toda a necessidade de reconhecimento humano. Agora, ele era um homem quebrantado, dependente de Deus, pronto para ser usado poderosamente. A solitude tem esse poder transformador. Ela queima o que não presta e refina o que é precioso. É doloroso? Sim. É solitário? Sem dúvida. Mas é necessário. Malaquias 3:3 fala sobre Deus como refinador. Assentar-se-á como quem refina e purifica a prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e prata. O processo de refinamento acontece no fogo, na pressão, na solitude da fornalha. Mas aqui está a promessa preciosa. Deus não te deixa sozinho na fornalha.
Lembra-se de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles foram lançados na fornalha ardente por se recusarem a se curvar diante do ídolo de Nabucodonosor. E o que o rei viu quando olhou para dentro do fogo? Daniel 3:25 registra seu espanto. Eis que vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Havia um quarto homem na fornalha, e aquele quarto homem era a presença manifesta de Deus. Quando você passa pela fornalha da solitude, quando o fogo da incompreensão queima ao seu redor, você não está sozinho. Há alguém caminhando com você no meio das chamas, e esse alguém é suficiente. Isaías 43:2 confirma essa promessa. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus não promete que você não passará pela fornalha. Ele promete que estará com você nela. E sua presença muda tudo. A solitude, então, deixa de ser uma maldição e torna-se uma bênção disfarçada. Não porque a dor desaparece, mas porque você descobre uma companhia que nenhuma multidão pode oferecer. Você encontra aquele que entende perfeitamente cada lágrima, cada suspiro, cada angústia do seu coração. Existe um momento decisivo na jornada de todo cristão em que ele precisa escolher: vou viver para agradar aos homens ou vou viver para agradar a Deus? Essa escolha se torna ainda mais urgente quando você está na solitude, quando se sente incompreendido, quando parece que suas decisões de fé não fazem sentido para ninguém ao seu redor. É nesse momento que você descobre o que realmente governa seu coração. Gálatas 1:10 traz uma pergunta penetrante do apóstolo Paulo. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Palavras fortes, mas necessárias. Paulo havia aprendido através de sua própria jornada solitária que não é possível servir a 2 senhores. Ou você vive para a aprovação divina ou para a aprovação humana. Quando você escolhe andar com Deus na solitude, quando decide que sua voz é mais importante que a opinião das multidões, você automaticamente se coloca em uma posição de incompreensão. O mundo não entende quem escolhe o caminho estreito. As pessoas não compreendem quem renuncia ao que é temporário em busca do eterno. Mas essa incompreensão é o preço da verdadeira liberdade espiritual. Noé construiu uma arca em terra seca por 120 anos. Imagine a zombaria, o escárnio, a incompreensão completa de seus contemporâneos. Ele pregou justiça, alertou sobre o juízo vindouro, mas apenas 8 pessoas entraram na arca. Sua própria família. Hebreus 11:7 declara: pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temerosamente advertido, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Noé não tinha nenhuma evidência visível de que a chuva viria. Nunca havia chovido sobre a terra. Mas ele tinha algo mais importante que evidências visíveis. Tinha a palavra de Deus. E isso bastou para que ele dedicasse mais de um século de sua vida a um projeto que todos consideravam insanidade. Aquela obediência solitária, incompreendida e zombada, salvou a humanidade inteira. Há momentos em que Deus pede de você uma obediência que não faz sentido para ninguém. Há chamados que você não consegue explicar nem para as pessoas mais próximas. Há direções divinas que parecem loucura aos olhos humanos. E é exatamente nesses momentos que sua fé é testada e provada. Você vai obedecer à voz de Deus, mesmo quando ela te isola, mesmo quando te torna incompreendido. Abraão foi chamado para sair de sua terra, de sua parentela, da casa de seu pai, para uma terra que Deus lhe mostraria. Gênesis 12:1 registra essa ordem divina. Ele não sabia para onde ia, não tinha um mapa, não tinha garantias humanas, tinha apenas a promessa de Deus. E Hebreus 11:8 nos diz: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Essa é a fé que Deus honra, a fé que obedece mesmo sem entender completamente, a fé que caminha na direção da voz divina, mesmo quando ninguém mais ouve essa voz, a fé que escolhe a companhia de Deus
sobre a companhia dos homens. E essa fé sempre, sempre, sempre leva você por caminhos solitários antes de te levar aos lugares prometidos. Mas aqui está a verdade gloriosa que precisa inflamar seu coração hoje. Cada passo dado em obediência solitária é um passo que constrói história eterna. Cada momento em que você escolhe confiar em Deus acima das vozes humanas, você está tecendo um legado que transcende sua própria vida. Você está se tornando parte daquela nuvem de testemunhas que Hebreus 12:1 menciona. Aqueles que pela fé venceram e agora nos animam a correr com perseverança. Maria, a mãe de Jesus, experimentou uma solidão e incompreensão que poucos podem imaginar. Uma jovem virgem que engravidou pelo poder do Espírito Santo. Quem acreditaria nessa história? Até José, seu noivo, planejou deixá-la secretamente antes que o anjo lhe aparecesse em sonho. Lucas 1:38 registra a resposta de Maria ao anjo. Disse então Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Ela disse sim a Deus, sabendo que seria incompreendida. Disse sim sabendo que as pessoas falariam. Disse sim sabendo que sua reputação seria manchada. Disse sim porque a voz de Deus era mais importante que qualquer outra coisa. E esse sim solitário, incompreendido e corajoso trouxe o Salvador ao mundo. Você vê o padrão? Deus usa pessoas que estão dispostas a serem incompreendidas por amor a Ele. Ele trabalha através daqueles que valorizam sua presença mais que a aprovação social. Ele cumpre seus propósitos eternos através de vasos que escolhem a solitude com Deus acima da multidão sem Ele. E aqui está algo que precisa ser dito com clareza. A solitude que você está vivendo agora, essa sensação de incompreensão que pesa sobre você, pode ser exatamente o lugar onde Deus está te preparando para seu maior momento. Pode ser ali que Ele está forjando em você o caráter necessário para suportar a bênção que vem. Pode ser ali que Ele está removendo tudo aquilo que te impediria de cumprir seu destino. 1 Samuel 16:11-13 conta a história da unção de Davi. Quando o profeta Samuel chegou à casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel, todos os irmãos de Davi foram apresentados. Eram homens impressionantes, fortes, admirados. Mas Deus rejeitou cada um deles. E onde estava Davi? No campo, cuidando das ovelhas, fazendo um trabalho que ninguém via, incompreendido e ignorado até pela própria família. Mas foi exatamente ali, naquela posição baixa e solitária, que Deus o estava preparando. Ali Davi aprendeu a depender de Deus, a adorá-lo em secreto, a confiar nele contra leões e ursos. E quando finalmente foi chamado e ungido, ele estava pronto. A solitude não foi desperdício de tempo, foi escola de reis. Não despreze o lugar onde Deus te colocou agora, mesmo que ninguém o veja, mesmo que ninguém o compreenda. Não desperdice essa estação tentando sair dela desesperadamente. Aprenda o que Deus quer te ensinar ali. Cultive a intimidade com Ele, que só pode ser desenvolvida longe dos holofotes. Permita que Ele te molde no secreto, porque o que Deus faz em você na solitude é o que sustentará você na exposição. O que Ele constrói em você quando ninguém está olhando é o que permanecerá quando todos estiverem olhando. A profundidade que você desenvolve com Ele no lugar secreto é o que te manterá firme quando as tempestades vierem. Salmo 91:1 promete: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Habitar não é visitar, não é passar rapidamente, é estabelecer residência, é fazer daquele lugar sua morada permanente. E quando você faz da presença de Deus sua habitação constante, quando você descansa nele mesmo na solitude, algo extraordinário acontece. Você se torna inabalável. Meus amados irmãos e irmãs, chegamos ao fim desta mensagem, mas não ao fim da jornada. Andar com Deus na solitude, mesmo quando ninguém te entende, não é uma caminhada fácil, mas é uma caminhada que vale cada passo. É ali, nesse lugar íntimo e incompreendido, que você descobre quem Deus realmente é e quem você é nele. Quero agradecer de coração por você ter dedicado este tempo para ouvir esta palavra. Sei que Deus tocou seu coração de maneira especial hoje. Se esta mensagem abençoou sua vida, convido você a se inscrever no canal, deixar seu like
e comentar abaixo, compartilhando como Deus está falando com você nesta estação. E para aqueles que desejam aprofundar ainda mais essa intimidade com o Senhor, preparamos nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. Você encontrará o link no primeiro comentário fixado. É uma jornada transformadora que vai revolucionar sua comunhão com Deus. Continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na sua tela. Há muito mais que Deus quer falar ao seu coração. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer seu rosto sobre você. Até breve.